para a luz hoje, segunda-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho desse dia é de Lucas 18, de 35 a 43. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava à beira do caminho mendigando. Tendo ouvido que passava uma multidão, perguntou o que estava acontecendo e lhe informaram: Jesus, o Nazareno, está passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus se deteve e mandou que os trouxesse até ele. Quando ele se aproximou, perguntou-lhes: Que queres que eu faça por ti? Ele disse: Senhor, que eu recupere a vista. Jesus lhe disse: Recupera a vista, tua fé te salvou. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, nessa segunda-feira, o Senhor vem nos falar desse cego de Jericó. Mas ele vem nos dizer isso, que a cegueira faz com que fiquemos à beira do caminho, que toda cegueira faz com que fiquemos nessa situação do cego de Jericó, mendigando. Não somente a cegueira física, mas a cegueira também espiritual. Hoje o Evangelho nos chama a atenção para isso. Mas ele diz que o mendigo era cego, mas ele tinha os outros sentidos. Então, quando ele ouve aquele alvoroço, ele pergunta o que está acontecendo. E as pessoas falam, a multidão fala, é Jesus o Nazareno que está passando. Então ele começa a gritar. Ou seja, o cego de Jericó, ele podia não enxergar, mas ele tinha os outros sentidos. E eles funcionavam bem, porque a palavra vai dizer que ele ouviu e que ele gritou: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E ele ficou gritando até que Jesus parou. Ele não se deteve com a multidão que dizia para ele se calar, mas ele continuava a gritar ainda mais alto. E aí Jesus para e pede que leve ele até ele. E quando ele chega diante de Jesus, ele não vê Jesus, mas ele ouve. Jesus pergunta a ele: o que queres? E ele rapidamente fala: Senhor, que eu recupere a vista. E aí o Senhor o cura e diz a ele: a tua fé te salvou. E Jesus vem nos falar dos pontos principais desse grito por ele e da fé. Porque esse homem ele não enxergava, mas ele sabia quem era Jesus, ele ouvia, ele com certeza já tinha ouvido falar de Jesus. Então, quando ele está diante de Jesus, mesmo não vendo, ele sabe o que ele vai pedir para o Senhor. E ele diz que eu veja, porque era a necessidade dele. E o Senhor o cura, fala para ele da fé, porque o Senhor sabe, ele está olhando ele que ele não enxerga. Então, quando ele responde o que o Senhor pergunta, o Senhor sabe que ele tem fé, que ele está pedindo para quem pode curar ele. Que essa segunda-feira possamos estar assim também, com essa certeza de que Jesus pode todas as coisas, sabendo que vamos pedir para o Senhor, sem ter dúvida ou sem saber, eu não sei o que eu vou pedir para o Senhor. O cego pediu aquilo que era necessário para ele. Aquilo que podia fazer com que ele saísse desse estado de mendigância. Então que possamos também nesse dia pedir ao Espírito Santo que venha nos revelar, que venha nos ensinar o que pedir ao Senhor. Que venha colocar nos nossos corações essa fé, essa certeza de que Jesus pode todas as coisas. Todas as coisas o Senhor pode. Que o Espírito Santo nos batize nesse dia e tire de nós toda a cegueira, principalmente a cegueira da falta de fé, para sairmos da nossa condição de incrédulos ou de mendigo, e nos colocarmos diante do Senhor sabendo o que nós queremos e o que vamos pedir para Ele. Que
Que o Espírito Santo nos batize nesse dia e nos instrua com toda a sabedoria necessária. Aumente em cada um de nós a nossa fé, para estarmos diante do Senhor e sabermos o que vamos pedir, acreditando que Ele pode todas as coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.